Muito bem, amigos deste micro canal, deste nano canal da internet. Hoje estamos aqui porque eu fui para o Rio de Janeiro, para mais uma experiência de Campeonato Brasileiro de 2024. Eu fui até o Maracanã para ver Flamengo e Fortaleza pela 16ª rodada do Brasileirão. E foi um grande dia, grandes momentos, grandes experiências. Estava lá com meu amigo Rafa, um salve pro Rafa. E a única coisa que não foi muito boa para mim, que sou flamenguista, para quem não sabe, foi o resultado do jogo, que o Flamengo jogou muito mal. O Flamengo vinha de uma maratona muito grande de jogos, com muitos desfalques, e esse jogo culminou na derrota pro Flamengo. O time estava bem cansado, extenuado e não deu para ganhar. Mas a gente vai comentar sobre isso nos próximos momentos. Eu vou dar play aqui no vídeo aqui. Hoje o vídeo é um pouquinho mais longo, E vamos ver o que aconteceu. E aí, este era o busão. Consegui pegar ali um leito-cama. Então, confortável demais a viagem. Tranquilamente tranquila. A estrada de São Paulo até o Rio de Janeiro, ela é muito bonita. Cenas como essa são muito vistas. Aí já é a gente no metrô do Rio de Janeiro, que é um pouco diferente do de São Paulo. Ali, se eu não tivesse com meu amigo lá, eu provavelmente estaria perdido, esses caras são uns gringos que eu achei. Eles são da Pensilvânia, eu acho. Acho que um é da Pensilvânia e o outro é de Atlanta. E eu encontrei eles no metrô, eu vi que eles estavam falando inglês. E aí eu falei, cara, vou parar eles pra falar aqui do vídeo. Foda-se, A gente tem que ser um pouco de cara de pau em alguns momentos pra conseguir algumas coisas. Porque eu achei curioso, Os dois sozinhos indo pro estádio falando inglês. Falei, vamos ver o que eles estão achando aí. Eu perguntei pra eles, o que eles acharam da cidade, o que eles estavam achando do jogo e tal. Eles falaram que esperavam que o Gabigol fizesse gol e que fosse 2-0 pro Flamengo o jogo e tal. E aí eu perguntei sobre as diferenças das pessoas daqui e de onde eles vêm, que é os Estados Unidos, E aí ele disse que, cara, aqui as pessoas, elas estão sempre buscando go forward, que ele fala, ir pra frente ou, sei lá, seguir em frente. E que a principal diferença que ele notou é que aqui as pessoas não têm por exemplo, é ok você ir para um jogo do Flamengo no meio da semana, é ok você festejar no meio da semana e tal, e que onde eles vivem, as pessoas têm um schedule, tem uma... Tipo assim, final de semana eu tenho que fazer isso, e aqui não, aqui é um negócio mais liberex, vamos dizer assim. E aí eu perguntei pra eles se eles não achavam estranho às vezes, e aí eles falaram que não, que aqui as pessoas têm um estilo de aproveitar mais a vida e que eles achavam isso muito legal. Foi isso que eu consegui tirar dos gringos, E imagino que, como são americanos, eles não entendam muito do jogo, mas perguntei então sobre o que eles achavam da cidade, E aí temos mais algumas cenas das aventuras de hoje, quer dizer, daquele dia. Aí eu tava chegando, esse aí é o Bar do Chico, que pra quem é carioca já vai saber que é uma tradição. Eu não tenho certeza se só da torcida do Flamengo, mas antes dos jogos no Maracanã, o pessoal frequenta bastante esse bar aí, e as torcidas ficam por ali cantando e tudo mais, o pessoal fica esperando até a hora do jogo. É onde rola, vamos dizer assim, o esquenta dos jogos dos pré-jogos aí do Maracanã. E aí a gente já tá seguindo pro estádio, porque tava ficando mais ou menos na hora do jogo, e quanto mais cedo a gente chega, melhor é pra conseguir lugar e tudo mais. E aí a entrada icônica do Maracanã, A gente tava no setor leste inferior, e essa é a entrada principal ali com a estátua do Bellini. A gente pode considerar a principal, No teu caso... Tamo dentro! Essa velocidade da Heineken não tem como, não. Já dá aquela timbrada boa. Puta que pariu. A gente tava tomando algumas, antes de entrar, o que contribuiu pro espetáculo, vamos dizer assim.
E aí nós temos um amigo aquecendo aí antes do jogo. 53 mil pessoas estiveram no estádio. E um ótimo público para uma quinta-feira, né? Um jogo Flamengo e Fortaleza e tal. Tava linda a noite, pô, tava um climinha muito agradável, não tava muito calor no estádio. Rio de Janeiro, uns poucos dias no ano em que não tava muito quente. Cara, é sempre maravilhoso, cara, pra mim, entrar no Maracanã, ver a torcida chegando e tudo mais. E aí tá o time entrando em campo. Um belo cenário. Como eu vinha dizendo, o Flamengo, cara, o time tava muito desgastado, são 5 desfalques, agora são 4, né, porque o Pulgar já voltou da Copa América, mas são 4 titulares fora do time, o que demandou desses caras um esforço físico tremendo para poder continuar mantendo o time na ponta da tabela. E vou te dizer que esse time, com esses desfalques, superaram as expectativas, cara. A expectativa era mais baixa do que o resultado que eles conseguiram. Foram 27 pontos disputados e 17 conquistados. Então, num contexto onde esse time tem desfalques pra caramba, e eu esqueci de mencionar que além dos 5 desfalques, o Flamengo perdeu o Cebolinha, machucado, o Flamengo perdeu o Bruno Henrique, então são 7 desfalques, né? Se eu não me engano, eu acho que o Igor Jesus também acabou se machucando, já são 8 desfalques. Então, assim, é um time esfacelado que teve que jogar uma sequência de jogos absurda e conseguiu manter o time... Olha aí essa chance do Pedro. Conseguiu manter o time na ponta da tabela, cara, até essa rodada, que foi quando eles perderam e o Botafogo e o Palmeiras ultrapassou a pontuação do Flamengo. Mas, cara, dadas as circunstâncias aí, é que o começo foi melhor do que o final, né? No final, onde essas partidas que se esperava, pelo menos no papel, que o Flamengo passasse com mais facilidade pelos adversários, foi onde o Flamengo perdeu, que foi contra Cuiabá e Fortaleza. Mas isso em decorrência da sequência forte também que esses caras fizeram, né? Aí temos algumas chances. Olha lá, esse foi um lance anterior ao gol. E o Wesley conseguiu recuperar essa bola. O Wesley jogando muito bem defensivamente. Inclusive, depois desse lance aí, foi quando ele fez gol contra aí. E aí algumas pessoas reclamaram de falta nesse gol aí do Fortaleza, no primeiro gol. Eu acho que não foi um empurrão suficiente para desequilibrar e tirar o cara da jogada assim. Talvez, eu não sei. Mas tudo bem. O Flamengo, logo depois do gol, começou a pressionar bastante. Teve algumas chances aí e conseguiu chegar ao empate com o gol do Pedro, que eu acho que foi pênalti sim. Mas isso é algo que dividiu bastante opiniões, né? Só que não há dúvidas, na minha opinião, de que... Na verdade, não é nem opinião, né? A imagem mostra que o pé do Pedro é atrapalhado pelo joelho do jogador e ele acaba chutando no chão. Mas tudo bem. Algumas pessoas vão dizer que é uma opinião clubista. E tudo bem, acontece. Matheus Gonçalves estava com a bola, jogou muito bem, cara. Ele, nas últimas partidas, teve essa responsabilidade aí, porque Cebolinha e Bruno Henrique estavam fora. Respondeu bem, né? Eu não sei se é a altura, mas pra quem não vinha jogando, ele teve uma boa participação, pelo menos nesse jogo aí. Contra o Cuiabá ele entrou um pouco também. Só que, cara, eu acho que o melhor momento da partida foi esse aí, até o Flamengo fazer o gol e acabar o primeiro tempo. Porque no segundo tempo o time simplesmente morreu. E foi a última partida que eles disputaram com esses desfalques, né? Agora vai estar todo mundo voltando da Copa América. E é isso, né? Teve essa quase bicicleta do Pedro. E teve uma no travessão também, que eu acabei não filmando.
O jogo do Flamengo foi muito isso, cara. Foi muito mais na vontade de tentar abafar e tudo mais. Não foi um jogo muito fluido, não. Mas, como eu sempre venho dizendo aqui nesse vídeo, não tem como ignorar o fato da sequência que esse time teve que jogar. Cara, esse foi o momento em que o pênalti foi marcado. Eu tava no banheiro e é incrível, né? Eu tive que ir no banheiro porque, cara, eu não aguentava mais segurar. E eu vou pro banheiro e acontece o pênalti, e aí eu venho a tempo de pegar pelo menos a cobrança, né? Aí o Pulgar segurando a bola pro Pedro e tudo mais. E aí eu não filmei muito o pós-gol, porque vira aquela loucura e você só quer aproveitar o momento, né? Inclusive, principalmente quando é jogo do meu time, é muito difícil, cara, ficar gravando, né? Mas, como eu fui lá por esse propósito, pelo menos com essa desculpa, vamos dizer assim, eu tive que gravar. E aí, a partir daí, a gente já estava próximo do final do primeiro tempo. A partir daí não aconteceu muita coisa, o Fortaleza conseguiu umas boas escapadas no segundo tempo e o Flamengo simplesmente morreu. Depois, mais pro final do jogo, o Gabigol entrou e conseguiu fazer mais alguma coisa, mas temos conteúdo antes de entrar nesse assunto. Aí já são imagens do segundo tempo, a gente trocou de lugar e tem uma curiosidade sobre essa troca. A gente falou, cara, vamos tentar ir pro outro lado lá do estádio, ou quer dizer, vamos pro outro lado do setor, porque assim a gente fica mais perto do ataque. Como o Flamengo é um time que propõe o jogo, geralmente ele fica com a bola mais tempo no seu campo de ataque, então a gente vai ficar mais próximo das jogadas. Aí já é a parte que o Gabigol entra e um dos lances importantes que ele conseguiu fazer com a entrada dele. E aí o pessoal que tava... Eu pedi pra um cara, pra ele dar dois lugares que estavam vazios ali pra gente. Ele falou assim, pô, cara, você quer que o Flamengo perca? Porque... Porque o cara tava meio supersticioso, assim, mas o Flamengo já não tava ganhando, né, quando a gente foi pra lá. Então, pros supersticiosos aí, talvez se eu tivesse continuado do mesmo lado, pelo menos um empate a gente garantiria, né? Então, não sei. Da próxima vez eu vou tentar não mudar de lugar, ou pelo menos, se o resultado estiver favorável, não mudar de lugar, né? E eu tava falando que o Gabigol entrou bem. Cara, pela primeira vez em muito tempo, o Gabriel consegue, vamos dizer assim, fazer alguma coisa. Isso aí foi logo após o gol impedido dele, que o VAR analisou e acabou anulando com justiça ali, aparentemente. Muito triste pra nós, né, cara? Muito triste. Mas, como eu vinha falando, cara, o Gabriel entrou bem. Ele deu uma entrevista pós-jogo dizendo que fica no Flamengo até dezembro, né, que acabou decidindo isso. E... então, pelo que parece, ele não vai sair esse ano, né? Mas também não acredito muito que ele e o Flamengo entrem em um acordo para uma renovação. A não ser que aconteça... tem tempo, né? Para acontecer muita coisa daqui pro final. Isso aí já é pós-jogo. Nesse segundo tempo lá, como tinha uns caras, vamos dizer assim, um pouquinho mais nervosos, o time tava ganhando, eu acabei gravando... o time tava perdendo, eu acabei gravando menos, né? Mas foi isso, cara. Foi uma bela experiência, vamos dizer assim, apesar da derrota. Muito triste pela derrota, mas... cara, é inexplicável o sentimento de frequentar um evento como esse. E não vão ser os últimos do ano ali. Eu vou pelo menos nos próximos tempos aí tá frequentando bastante. E aí essa é uma cena que sempre é característica do Gabriel, né? Ele vai até a torcida e tudo mais. Tem uma conexão ali entre os dois, apesar de muita polêmica. E acho que do jogo foi isso. Ali o pessoal que não entrou, dando uns tiros ali
para finalizar ali o trabalho físico que eles tinham iniciado, né, no aquecimento e tudo mais. Ali o Carlinhos que entrou, teve algumas chances e tudo mais. Isso aí já é a gente saindo, né? Eu falando que eu vou ter que fazer o vídeo, né, depois da derrota. Mas depois que o tempo passou, foi abaixando a tristeza da derrota, vamos dizer assim. E, porra, isso é muito legal de se viver, né? Dias de jogo são muito fodas, principalmente do teu time, né? Eu vou... Olha lá, tem um pessoal reclamando aí. Dia 15 de outubro eu vou estar de volta no Maracanã, que vai ter Flamengo e Bolívar na Libertadores. E... Porra, vou lá pra testemunhar mais um jogo, né? Já vai ser o terceiro do ano, esse foi o segundo que eu fui. Como eu tô aqui morando em São Paulo, eu já tô tendo mais oportunidades de ir pro Rio de Janeiro pra ver os jogos no Maracanã. E não vai ser o último e nem o penúltimo, acredito eu. Talvez o penúltimo, não sei. Depende do que acontecer. Depois a gente foi ali pra comer uma pizza no famoso Buchicho ali, ou pelo menos aquele lugar ali, que eu aprendi que hoje se chama de Buchicho a Praça Varnhagen. Varnhagen, eu não sei como é que se fala. Que é ali bem pertinho do estádio. A gente foi comer uma pizza que a gente comeu já no pós-jogo de Flamengo e Corinthians esse ano, que foi quando eu tava lá. E, cara, foi isso, cara. Foi um grande dia. Voltei logo na sequência de busão. Eita, bati na câmera, mas acho que tá tudo certo. Voltei logo na sequência pra São Paulo e cheguei aqui no outro dia de manhãzinha. Cara, é cansativo ter ido de ônibus. Das próximas vezes, talvez eu consiga ir de avião, dependendo do que acontecer e tal. E quando você compra antecipadamente, você consegue pagar um preço bem parecido com uma passagem de ônibus pro Rio de Janeiro. E é isso aí. Pra onde iremos? Qual será o próximo jogo? Inscreva-se no canal. Acompanhe-nos. Ativa a notificação aí, ó. Não ouça isso daquela forma automática que você já está acostumado a todo mundo falar. Você tem que ir lá e ativar a notificação. Você tem que ir lá e se inscrever. Você tem que ir aí e dar o like. Entendeu? Para que esse canal seja um pouco menos micro, né, do que ele é hoje. Quem sabe? Voltaremos em breve.